Uma vez que a gente voltou a gravar aqui para o YouTube, a gente voltou também com algumas ideias que a gente tinha, de trazer alguns temas aqui para dentro dos vídeos. Um desses temas é sobre a ciência e suas contradições. O vídeo que você vai ver hoje é muito interessante. Foi uma conversa que eu tive com o Laio Ferrari, né, do Instituto Cidade de Deus, e a gente falou sobre isso, né, sobre a ciência e suas fragilidades. Talvez você já tenha participado de alguma discussão ou você tenha presenciado alguma discussão cujo argumento foi assim: ah, isso não é cientificamente comprovado, né? Às vezes as pessoas usam esse argumento, né, da ciência, da autoridade científica, mal usado, né? Querem atribuir à ciência uma competência que ela não tem, definitivamente não tem. Nem tudo é comprovado pelo método científico. Este foi o assunto que a gente tratou no vídeo que você vai ver. Acompanha aí, muito legal. No vídeo de hoje, a gente vai tratar de um assunto muito espinhoso para alguns. Vai ser também libertador para outros. Vivemos em tempos onde a ciência ganha um protagonismo muito grande. Você já ouviu aquele termo? Ah, é cientificamente comprovado, porque a ciência falou que é. Então, ou seja, eles colocam a ciência como a explicação máxima sobre o ser daquela coisa. Exatamente. Né? E nós vamos conversar então com o Laio, que é professor do Instituto Cidade de Deus, que elabora as apostilas do Instituto Cidade de Deus para famílias homeschoolers, para aquelas famílias que querem fazer um complemento em casa também. Inclusive vou deixar aqui o link sobre o Instituto para adquirir o material deles aqui no link desse vídeo aqui. Mais para frente a gente fala mais. Mas seja bem-vindo, Laio, a este vídeo e vamos conversar sobre ciência e suas contradições. Muito obrigado pela oportunidade aqui de poder partilhar um pouco do que a gente vem estudando e constatando, né? Só para a gente, como que a gente chegou nessa questão da ciência. Isso é importante para as pessoas entenderem. Enquanto nós tínhamos a escola, nós começamos todo um processo de catolicizar a escola católica. A escola era católica de nome, mas a gente passou por todo um processo de conversão intelectual de fato. E começamos a perceber ideologias na história, ideologias nas ciências humanas, principalmente, é mais evidente, né, todo o marxismo, toda essa questão. E também nós começamos, com a graça de Deus, a perceber ideologias na própria ciência. Própria ciência. E coisas que de fato mostravam o mundo como ele não é, né? A gente percebeu que, de modo geral, hoje, se tem esse culto à ciência, né, e se vive um ateísmo prático, em que você explica tudo pela ciência. O que não é explicado pela ciência, você então relega isso à esfera da fé. Se a ciência não explica isso, então eu acredito. Olha para você ver, gente, como é que é. É interessante isso. Como a ciência não explica tudo, primeira coisa a gente tem que entender isso. Queria que você me provasse cientificamente onde nós podemos medir e definir cientificamente a beleza. Bom, é impossível você medir, você quantificar qualquer coisa que seja abstrata, que não seja material. Mas alguma dúvida que a questão da beleza ela é real, ela existe? Não existe, exatamente. Então você tem a evidência racional, né, outra é sensível, né? Você percebe que uma coisa é bonita, outra coisa é feia. A gente não está falando de estética não, falando de beleza, que é mais profundo, tem a ver até com a alma. Existem mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual, por exemplo. Isso é real? Isso é um dado da revelação. Da revelação. Nós somos corpo, tá? Nós somos um corpo, mas também uma alma espiritual. Meu corpo morre, mas a minha alma não. Então, Deus existe. Exatamente. Ele é autor da matéria, inclusive. Né? Então, o que nem Agostinho vai falar também, não tem que ter medo da fé, não tenha medo da razão, né? A razão não tem medo da fé, já que Fides et Ratio, do Papa João Paulo II. Isso, fala das duas asas. Duas fé e asas. A razão são duas asas que nos elevam para contemplar a verdade. Então, o Santo Agostinho, ele diz que se você crê para entender, à medida que você crê, você é capaz de entender mais, à medida que você entende, você é capaz de crer mais. Então é esse movimento da nossa alma racional buscando entender os mistérios.
Então claro fica claro que a ciência não explica tudo. É claro, nem explica assim, mas você vê assim que hoje a ciência está instrumentalizada para nós nem alcançarmos o que já foi alcançado um dia. Você pega, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles ele não conheceu a Cristo, mas ele chegou a uma concepção através apenas do uso da razão de que Deus existia. Então Deus era aquele ser que ele não sabia explicar, né, que era o motor imóvel. Que move todas as coisas, não é movido por nada. Sim. Ou seja, existe um ser que é a causa do movimento de todos os outros. Ele chegou a essa conclusão racional. Só que jamais ele conseguiria chegar à conclusão de que Deus é Pai. Porque isso é uma revelação. Uma revelação. Que é a Trindade. Não tem como. Mas se as pessoas usassem a razão, hoje em dia, pelo menos elas não seriam ateias. Porque é evidente que Deus existe. Entendi. Então você tem uma crise não de fé, não só de fé. Isso. Você tem uma crise no próprio processo intelectual de conhecer as coisas. A filosofia, ela é essa ciência que consegue ler a filosofia mesmo, né, cristã, original, né, natural, né, pura. É o processo de conseguir ver a inscrição de Deus no ser das coisas criadas. Exatamente. Certo? Isso. Você consegue ver. E a filosofia faz isso. Então, o filósofo autêntico, mesmo que ele não seja cristão, ele chega à conclusão que o cristão chega, né? O cristão mais, porque é por causa da revelação, mas ele chega também a essa conclusão. Ele deveria chegar. Né? Por exemplo, você pega a ciência mesmo. Para se ser ciência, você precisa responder a 4 perguntas. Isso quem diz a filosofia tradicional. A pergunta que o cientista tem que responder é se existe, o que é, como é e a causa daquilo. Então vamos lá. Se existe... Então imagina, quer estudar qualquer coisa, quer estudar um fenômeno natural. Primeiro, um raio. Um raio. Esse fenômeno existe? Existe. É porque não adianta a gente ficar especulando sobre coisas que não existem. Não, vamos falar disso. Essa é a primeira pergunta. Existe. Aí já entra, já que, por exemplo, a ciência moderna ela trabalha com muitas hipóteses que não existem. Teorias, né? Teorias ou mesmo objetos que não existem. Então, por exemplo, está muito na moda hoje, por conta da mecânica quântica, uma teoria chamada dos multiversos. Então, de que existem realidades paralelas à nossa, acontecendo os eventos simultâneos e não sei o que tem. Tem base nenhuma. Tem base, nem existe. As pessoas ficam gastando tempo com isso. Então, a ciência preocupa primeiro, se existe. Se existe. Aí, Segundo. o que é? O que é isso? Então, no caso que o senhor falou do raio, o que é o raio? Então você vai estudar a natureza daquilo. As moléculas que se... Os íons, moléculas, né? E assim, ou seja, a natureza daquilo. Porque... E aí entra uma concepção muito importante, porque se existe e você está estudando aquilo, Deus criou. E Deus criou tudo com uma natureza, com um ser. Tudo que existe foi criado. Ou seja, você já começa a partir de uma visão da criação de Deus. Sim. E aí você vai falar como é. Nesse como é, a ciência moderna explica muito bem. De fato, assim, todos os avanços tecnológicos que tem tido, nós estamos aqui conversando com os pais por causa da tecnologia. Ninguém pode falar que a ciência não contribuiu com a humanidade. Nós não temos essa postura. Seria loucura falar que a ciência é uma coisa inútil. Mas então, como Deus quis transmitir tudo isso, principalmente através da matemática, então você consegue descrever o movimento dos astros, você vai construir um motor a combustão, consegue construir máquinas, tecnologia, tudo através dessa linguagem matemática. Os computadores funcionam com código binário. Né? Então, e esse como é a ciência tem progredido muito. Sim. Né? Mas é só isso que ela se preocupa. E ela às vezes arroga para si conhecimento pleno daquela situação. Exatamente. Né? E aí entra nas questões morais, querem opinar sobre o assunto que não é. Então a ciência ela é extremamente limitada, ela tem um nicho Sim. de demonstração sobre o que é, se existe, o que é, como é que acontece. Esse é o papel dela. Então, às vezes ela sai do papel dela, né? Às vezes, ela não, é porque ela está fixa ali. Mas aqueles que, em nome da ciência, querem opinar sobre um assunto que não compete à ciência, que é de uma outra natureza, de uma outra ordem, às vezes uma ordem até moral. Exatamente. E só para terminar, a quarta pergunta simplesmente é ignorada pela ciência moderna.
A causa. A causa. Qual é a causa das coisas? Entendeu? Você sempre busca uma causa natural. Qual é a causa do raio? Ah, é o movimento das nuvens que tem, mas qual é a causa das nuvens? Qual é a causa? Qual é a causa primeira? A gente sabe pela revelação que é Deus. Então Deus, ele sustenta todas as coisas em seu ser. Assim, se Deus parasse de pensar qualquer realidade que houvesse no mundo, no universo, deixaria de existir. Deixaria de existir. Então Deus sustenta isso. E aí ele move todas as coisas através da ação dos anjos. Por quê? Porque ele quis fazer assim. Entendeu? Isso deveria ser evidente através da razão. Então a verdadeira ciência falaram, olha, ia mostrar cada caso. Então acontece isso, é assim, depois é isso, toda uma relação de causalidade, porque você pega assim, ainda é Aristóteles, nem falando da Santo Tomás e outros, né? Toda a causa, todo efeito tem uma causa. Isso não é de Newton. A ação e reação. É de Tomás. Esse aí não, de Aristóteles. Aristóteles, né? Então, e pelo efeito você conhece a causa. Então, o movimento de uma pessoa, nós caminhando na rua. Aristóteles mostra, por exemplo, que todo movimento é causado por uma causa imaterial. O que move os nossos passos? Não é uma força externa, não é o vento, é a nossa vontade. E a nossa vontade é algo espiritual, não tem matéria. Só que aí você pega o sistema que Newton construiu, ele construiu todo um sistema, toda uma cosmovisão baseada em 3 pilares, que é a matéria, a massa, o tempo e o espaço. Nesse sistema de Newton não encaixa a nossa inteligência, não encaixa a nossa alma, o espírito, não encaixa nada que não participe desses 3 princípios. Então, no sistema da física clássica, chamado assim, não existe consciência, não existe inteligência, não existe vontade humana, não existe sentimentos. E tudo isso faz parte da realidade. Tudo isso faz parte da realidade. E ele não é contemplado ali. Exatamente. Né? Olha, é a crise, isso é muito sério. Por quê? As pessoas às vezes vão para a escola, vão para a faculdade, e tal, pega a apostila e vai estudar, o professor vai ensina, como que a ciência fosse absoluta. Exatamente. Assim, e de fato, você vê a aplicabilidade daquilo. Assim, não, se não fosse Newton, não haveria um celular. Sim, ninguém está discordando disso. Mas, qual foi a consequência disso? Quais são os frutos? Entendeu? Você busca sempre uma causa natural, e aí como fica a sua vida interior? Você vai rezar para quem? É aquele chamado ateísmo prático. Tá tudo muito bem, o mundo vai muito bem e não precisa de Deus. Esse é o grande fruto ruim que a ciência tem produzido. É aquilo que você falou comigo, né? O cientista é a substituição do sacerdote. Isso. É uma visão muito difundida através da filosofia positivista, de Augusto Comte, em que o resumo da filosofia dele é isso, a teoria dos 3 estados, em que havia um estado primitivo, em que as coisas eram explicadas através da religião. Aí passou por um estado intermediário, em que as coisas eram explicadas pela metafísica, pela filosofia grega, para se chegar no estado mais evoluído, daí que vem a palavra. Darwin pegou a palavra dele, a evolução, em que o cientista substitui o sacerdote. É o primado da ciência. Da ciência. Como se ela tivesse todas as respostas. E não tem. A ciência não consegue provar o próprio método científico. Exatamente, né? Porque o método científico tem sérias limitações. Entendeu? Ele não consegue provar, medir, detectar, apontar, por exemplo, a força de uma poesia. Exatamente. E tantas outras Tudo coisas. Que é realidade imaterial não cabe dentro do laboratório. E que são realidades. A gente não está falando de coisas transcendentes, assim, teologia, não. Estamos falando de coisas que nós tocamos todos os dias, nossa própria consciência. Sim, é uma coisa. Como que se explica hoje um pensamento? Então, segundo a química moderna. Simplesmente é um conjunto de reações químicas que disparam impulsos elétricos nos seus nervos. Isso é um pensamento. Isso acontece.
Sim, mas não resume. Mas não é só isso. Seria um reducionismo, né? Uma visão... é muito mais, é a alma. Exatamente, é a alma que produz o pensamento. Sim. Mas como isso não é mensurável, você não consegue enquadrar isso no método científico. Sim, perfeito. Ou seja, a realidade ela é muito mais ampla do que a ciência pode demonstrar. Isso. É muito maior. A gente consegue detectar isso com esses exemplos que eu falei. A beleza que existe, a consciência que existe. Nós estamos tendo contato com a consciência, contato com a beleza, isso mexe com a gente, com o próprio sentimento, o amor, a compaixão com as pessoas, que nos envolve, que nos dá empatia. Isso não é um processo medível pela ciência. Não dá para mensurar. Não dá. Quanto você ama a sua esposa? Não tem como. Então vou tomar um suplemento para amar cada vez mais. E a razão de ser, humanamente falando, do próprio gesto de amor, de abnegação. O que leva uma pessoa a sacrificar pelo outro sem receber nada em troca? Sim. Se isso não é atributo da alma, é o quê? Exatamente. Entendeu? Você não recebe, se você colocar na folha de papel, na ponta do lápis, você não recebe assim, um benefício com aquela sua entrega. Não é verdade? Muito pelo contrário. Você Né? pega, por exemplo, Charles Darwin, ele fala que o sentimento de compaixão da humanidade é contrário ao processo, entre aspas, natural da evolução. Não, e ele está certo nesse sentido, porque Está certo, mas ele fala como se fosse algo ruim. Como se fosse algo ruim, mas não, é de fato, porque a compaixão, o amor, ele vai contra tudo aquilo ali que a ciência consegue fazer. Né? Quando a ciência olha aquilo ali e fala assim, não sei explicar isso, não é verdade? Isso aí não tem aqui. Exatamente, e assim, pelo sentimento de compaixão que há entre os homens, você vê a igreja, por exemplo, acolhendo os doentes, os pobres e tudo mais, ou seja, esse sentimento de compaixão, ele é contrário àquilo que Darwin, aquele determinismo de Darwin, que fala que os mais fracos irão morrer e os mais fortes vão perpetuar a espécie. Você vai contra essa linha da evolução que é ideológica. E é assim que se produz ideologia com a ciência. Você pega uma realidade, um recorte da realidade, e apresenta aquilo como verdade absoluta. Sendo que o próprio método científico ele trabalha apenas com modelos. O que são modelos? São possíveis explicações para um fenômeno natural que aconteça. E esse modelo ele é aperfeiçoado ao longo do tempo. Sim, a ciência ela é extremamente instável. Inúmeros exemplos. Hoje se descobre uma coisa, amanhã se descobre que não é aquilo, que é o contrário daquilo. É um grande, clássico exemplo. Qual que é? O ovo. Sim. O ovo já foi bom, já foi ruim, já foi bom, já foi ruim. E agora o ovo está bom de novo. Né? O ovo é ótimo. Por quê? A própria ciência, o processo de descobrir das coisas, ele é muito falho. Entendeu? Ele não tem a capacidade absoluta de determinar, porque a ciência pode evoluir, pode descobrir outras coisas, né? Então não se esgotou. Não, e assim aconteceu. Você pega ali, por exemplo, a física, que a física é a ciência natural, né? A ciência da natureza, o estudo da natureza chama-se física. Então a física, por muito tempo, ela foi, depois de Newton, explicada através da física clássica. Aí você vê a descoberta da física moderna, da física quântica, que é um mundo completamente diferente, que a física clássica não explica. Então, você tem ali na física clássica determinismo. Você empurra a bolinha, vai acontecer daquele jeito, segundo tal equação, com aquela velocidade, aquele deslocamento, peso, medida, isso, tal, massa. todas aquelas fórmulas que todo mundo decora e não sabe aplicar. E aí a física quântica fala, não, as coisas são probabilidades, são possibilidades, não existe mais o determinismo. O que falta para você unificar todas as coisas? Falta aqueles conceitos da filosofia. Conceito de matéria e forma, conceito de substância, acidente, esses conceitos que pertencem à razão humana. Os atributos do ser. Os atributos do ser. Ou seja, como que a nossa inteligência é capaz de abstrair a realidade e não de criar uma outra realidade. Perfeito. Aí você amplia essa visão, a substância, quantidade, qualidade, isso. Tempo, tudo isso vai formando, né? Vai formando, são as categorias de Aristóteles, o senhor está falando, né? Mas mesmo os transcendentais lá, tudo que existe é uno, existe como uma unidade, é belo, é bom, é verdadeiro.
Deus criou tudo com esses quatro atributos. E se você entende isso, você consegue contemplar uma flor. Aí você consegue medir, entre aspas, a beleza. Sim. Essa foi a primeira parte da conversa, depois a gente vai postar a segunda parte também, espero que tenham gostado. E se quiser conhecer mais sobre o material do Instituto Cidade de Deus, é só acessar o link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Lembrando que o material para ensino médio está em promoção, e eles estão dividindo até em 12 vezes sem juros, facilitando ao máximo para que você tenha acesso a esse material. Visite o site e saiba mais. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.